Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Cumprimentamos também os nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Vamos dar início a mais uma atividade da casa, que às 19 horas já iniciamos nossas atividades com atendimento fraterno, uns estudos, variados estudos, que a casa dispõe a todos aqueles que pretenderem conhecer, identificar a doutrina, para ver as suas razões, examinar seus fundamentos e verificar o quanto essa doutrina nos ajuda nessa caminhada evolutiva que todos nós nos encontramos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus para agradecer esse bondoso Pai de infinita misericórdia pela vida que nos concede, por tudo o que já recebemos até este instante. Agradecer por este encontro, valiosa oportunidade em que aqui viemos buscar tudo aquilo que necessitamos para educar o nosso espírito, tratando da nossa evolução espiritual, que é o que viemos fazer aqui na Terra, que esses momentos, esse banquete de luz, nos tome por inteiro, para que possamos nessas energias salutares compreender a bondade divina e o amor que é derramado sobre cada um de nós, rogando o amparo para esse ato sublime que vamos realizar, sabendo que nunca nos falta a assistência espiritual em todas as atividades que realizamos. Somos carregados nos braços. Muito pouco fazemos, é verdade. Mas Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, não nos abandona em oportunidade nenhuma. Na solidão, quando pensamos que estamos sós, Ele está ao nosso lado, através de seus anjos guardiões, a nos proteger e a nos amparar. Possamos todos nós sair daqui melhores do que aqui chegamos, levando para os nossos lares essas emanações de luz e de amor que Deus, nosso Pai, nos proporciona nesse momento. Que assim seja. Nosso tema da noite, o pão nosso. Nos diz Emmanuel, o mentor, um dos mentores de Chico Xavier, em uma passagem: já pensaste no pão de cada dia? Nos pergunta. E começa a discorrer coisas que nós não imaginamos e que há mais de 2000 anos Jesus, naquele instante em que olhava para os céus, fez a oração do Pai Nosso, a chamada oração dominical, em que nós, criaturas, não poderíamos compreender ainda as coisas do Espírito.
e entendíamos que o pão nosso de cada dia é o alimento do corpo, não compreendíamos que o pão nosso de cada dia ia além do pão material. Que o pão nosso de cada dia é o pão espiritual. É aquele pão que comemos através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas caminhadas, porque somos espíritos imortais. Se levarmos ao pé da letra, vamos ficar com um pão feito da farinha, do trigo. Não vamos além. Mas é tão pouco que Deus, nosso Pai, não nos daria somente o pão, o alimento do corpo, deixando o nosso espírito órfão, sem alimento nenhum. E nós, como espíritos imortais que somos, e que esta passagem é um piscar de olhos diante da eternidade, iríamos para o outro lado da vida, porque a vida continua, sem nos alimentarmos, sem termos alimento nenhum. Como ficaríamos nós com as sensações da carne e o nosso espírito? Como ficaria sem entender as coisas divinas, sem entendermos o menos? Olha a finalidade nossa aqui na Terra. O pão nosso, que nos é alcançado e que a gente pensa que é com o nosso trabalho exclusivamente, não é. É a providência divina, trabalhando em nós e conosco, nos intuindo, porque nos dispusemos a caminhar para ir buscar o pão. Assim como Ele faz com os pássaros, não coloca na boca dos pássaros o pão, mas mal clareia o dia e eles já saem em busca do alimento e encontram o alimento. São sustentados pela providência, que os mantém vivos pela eternidade. Assim somos nós, pequenos pássaros, trabalhando. Porque esse trabalho está ligado a uma lei divina, a lei do progresso. Por isso a evolução, nada está parado, nada está estagnado. É evolução contínua, contínua nos arrastando pela eternidade, para que possamos evoluir. Essa é a nossa finalidade, uma delas. A outra é resgatarmos os nossos débitos, pelo bem que fizermos ao nosso próximo. Segue discorrendo Emmanuel aqui. No alimento de cada dia, prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. No alimento de cada dia, prevalece sublime ensinamento de colaboração. Somos colaboradores de Deus. É pouco? É pouco. Querem mais? Somos co-criadores. Colaboramos com a justiça divina. Não somos qualquer coisa. Somos muito. Somos luzes, nos diz Jesus no Evangelho. Brilhe a vossa luz. Se a nossa luz não brilha, se andamos em sofrimento, em sombras e em trevas, somos inteligentes, Deus nos deu inteligência, busquemos a razão disso, busquemos entender por que eu estou sofrendo, por que isso comigo, porque eu estou sentindo os efeitos de uma dor
de uma angústia, de uma aflição, de uma enfermidade grave. Por que isso comigo? Alguém me ofende, sinto-me ofendido, machucado, caluniado. Alguém comete um crime contra um familiar. Eu quero justiça, entendendo que aquele fato é uma injustiça, mas na lei divina não há injustiça. Tudo está justo, tudo está acertado. Não sofremos injustiça nenhum de nós. Podemos ter certeza absoluta disso. Se for nos possibilitado examinar a nossa consciência, nós vamos ver o que fizemos para ter esse sofrimento. Ou seja, o que eu semeei, qual é a semente que eu semeei ontem, para hoje eu estar com essa questão em pauta. E o que eu vou colher amanhã? O que é que eu vou colher amanhã, se não for o que eu estiver semeando hoje? E que é que eu trago nas mãos? Que sementes eu trago nas mãos? Vou colher amanhã o que eu estiver semeando hoje. Presente, passado e futuro interligados. Ah, o passado é passado. Não, o passado é o presente. O futuro, o que tu faz agora? O que tu estás fazendo agora? Esse é o teu futuro amanhã. Porque tu vais ao mundo espiritual, retornas para a tua colheita. Ah, mas quantas dificuldades, quantas pedras. Meu Deus! Que quantidade de dificuldades foi o que deixamos no passado. Agora temos que retirar essas pedras, essas dificuldades, para deixar o caminho limpo. Porque havíamos deixado o caminho todo empedregado, que não conseguíamos andar, viemos para refazer o caminho. Tantas quantas forem necessárias, às vezes, vamos reencarnar, até nós nos livrarmos desse planeta de provas e expiação, dessa escola bendita que Deus nos concedeu, para aqui resgatarmos os nossos débitos, que são tantos, todos nós que aqui estamos, para poder evoluir com possibilidades, ou pela dor, pelo amor ou pela dor. A escolha é nossa, livre-arbítrio. Não queremos fazer o bem, não tem problema. Vamos colher o que semearmos, a cada um segundo suas obras. Está escrito. É verdade. É imutável. É lei divina. Está acima de nós. Nosso livre-arbítrio, sim, com responsabilidade. Porque nosso livre-arbítrio vai até onde estiver a lei divina. Não passa dali. Ali eu bloqueio. Feriu a lei divina? Prepare-se para o resgate. Possibilidade, sim. Pelo amor, pelo bem ao próximo. Ou pela dor. A dor é um sinal, é um aviso de que devemos mudar o curso da nossa vida. A direção dos nossos atos. Devemos mudar. Todos estamos nessa estrada chamada Emaús, onde 2 viajantes iam após a crucificação de Cristo, caminhando tristes e comentando a morte, a crucificação de Jesus. No meio da conversa entra um forasteiro, um desses viandantes que anda caminhando nas estradas que a gente vê, e foi junto com eles e pergunta: por que eles estão tão tristes? O que houve? Diz: acaso não sabeis o que houve? Crucificaram Jesus, o mestre, que fez isso, que fez aquele outro, que fez aquele outro. Aí Jesus seguiu a conversação com eles. Chegaram num vilarejo. Eles convidaram Jesus para que ficasse, porque já era noite. E as estradas, naquela época, não era bom andar à noite. E Jesus chegou com eles. Quando
na hora da alimentação, Jesus pega o pão e parte. E um deles se deu conta que era Jesus. E Jesus desaparece. Assim somos nós, nessa grande estrada de Emaús, que é um pequeno vilarejo, a 12 quilômetros de Jerusalém. Somos nós, que Jesus caminha conosco e nós não reconhecemos. Não reconhecemos. Nas dificuldades achamos que estamos sozinhos, que estamos desamparados. Somos esses caminhantes dessa estrada. A nossa estrada então é a mesma de Emaús. É a mesma. Porque estamos com Jesus e não reconhecemos nas dores e nas dificuldades que Ele está ao nosso lado, vai na frente limpando o caminho. Porque as dores seriam maiores e as dificuldades maiores se não fosse a bondade divina a nos ajudar. E que aquela dificuldade é a nossa prova, é para aprendermos. Porque nada e nenhum de nós recebe alguma coisa que não seja para o seu adiantamento espiritual. O que a carcaça sofre, o que o corpo sofre, o espírito se eleva. É a elevação do espírito resgatando. Eu diria em termos clínicos, me atreveria como um simples enfermeiro a dizer, é o dreno. É o dreno por onde sai a impureza para que limpe o organismo. Estamos purgando nossos débitos diante de todas as dificuldades, de toda a ordem. Doentes da alma, porque não conseguimos compreender e educar o nosso espírito segundo os ensinamentos de Jesus, o nosso mestre, o nosso exemplo, o nosso modelo e o nosso guia. Essa é a nossa dificuldade maior, que precisamos dominar os nossos impulsos, os nossos desejos, dominar, purificá-los, sublimá-los no bem, na ajuda ao próximo, no trabalho à coletividade. É essa cooperação e é dessa cooperação que nós alimentamos o espírito. Dependemos do trabalho coletivo, da cooperação e da colaboração com a obra divina, para disso tirarmos o nosso alimento espiritual. Ele está dentro de nós, é no nosso interior. Ninguém vai ver o quanta alegria temos dentro de nós quando fazemos o bem, quando ajudamos o nosso próximo. Essa atividade que ninguém precisa saber, porque quanto mais anonimato houver nesses atos, que nós nos doamos o nosso corpo, a nossa vontade, o nosso tempo, que é nosso, e é só o que temos, porque o resto tudo é empréstimo, vamos deixar, não vamos levar nada. Então, esse desprendimento, essa abnegação, esse devotamento e essa abnegação é o alimento espiritual. Espiritual. O nosso espírito se alimentando à custa dos outros, pelo nosso trabalho, pelo nosso devotamento, pela nossa abnegação, o nosso desprendimento de nós mesmos, nos alunando muitas vezes. Cada vez que nos anulamos, o coletivo aparece. E é o coletivo que deve aparecer, não o individual, porque aí estaríamos entrando na pauta do personalismo, da vaidade, do egoísmo, do orgulho. Precisamos nos desprender.
edificar e compreender, nos dizem os ensinamentos evangélicos, imperativos, edificar a grande obra que somos nós mesmos, o grande edifício que se constrói em nós mesmos. E hoje à tarde eu pensava, vou passar ali na frente daquele prédio que tem no calçadão, vou ver se consigo enxergar para dentro, olhar para dentro daquele prédio, através do tapume talvez, e olhar, por curiosidade, ver o que tem lá dentro, porque eu sei que está abandonado. E ao olhar lá para dentro, vou ver se eu não estou naquela situação de obra parada, abandonada antes do alicerce, porque nada fiz para mim mesmo. Não consegui construir em mim com a bondade, com o amor ao próximo, nem o alicerce. Quem sabe olhando aqueles escombros, eu veja, puxa, isso sou eu. Estou abandonado mesmo. Tomei-me para o abandono. Não quis seguir os sublimes recados e avisos e lições do Mestre Jesus, que veio para suportar tudo que suportou e serviu a humanidade. Não reclamou de nada. Então eu sou aquele prédio abandonado, quando deveria estar já uma construção erguida, nem o alicerce eu comecei. Num egoísmo puro, numa ignorância descomunal, porque o meu espírito não se educou aos moldes do Divino Mestre. Sei pedir o pão, sim, que não me falte o pão de cada dia, mas o pão do corpo. Eu não aprendi ainda a pedir o pão do Espírito. Senhor, dá-me a possibilidade para que eu saia de mim mesmo e consiga o pão espiritual através das minhas ações, que eu consiga concretizar a alegria do próximo que passa fome, do enfermo que aguarda a minha visita, do preso, do idoso, da criança abandonada nas creches, nos orfanatos. Não tenho tempo para nada disso, porque o tempo que eu tenho é para mim mesmo. Não sobra tempo. Não sobra tempo para minha edificação como ser humano. Não sobra tempo para me providenciar na minha bagagem, que eu sei que eu vou desencarnar e chego no mundo espiritual numa indigência medonha, incrível, sem reconhecer ao menos que desencarnei, achando que estou ainda neste plano material. Assim eu vou, porque eu não eduquei o meu espírito, eu não tratei dessas coisas. Mal e porcamente acredito em Deus, porque ouvi falar de Deus, porque fui alguma vez na missa, mas nunca me liguei nisso. Agora estou aqui, nessa escuridão imensa no outro lado, pedindo ajuda, pedindo prece, desesperado. Rezem por mim, orem por mim, para que eu saia desse atoleiro, para que eu saia desse lamaçal, dessa friagem imensa, nesse sofrimento há anos e anos. Me ajudem, por favor. Sou eu que estou lá. Isso é realidade, isso é concreto. A doutrina espírita, saindo da teoria, passa para a experiência, passa para os trabalhos, onde as comunicações do mundo espiritual nos vêm, nos dando ciência, para que possamos avisar, para que possamos trabalhar, para que as criaturas não saiam da casa espíritas como entraram. Ninguém sai daqui como entrou, ninguém.
mas ninguém mesmo, porque se formos conduzidos aqui por alguma razão, ninguém vem aqui por acaso, nenhum de nós, nenhum, e nem virá. Temos motivos para vir, graças a Deus e a Jesus. Temos motivos muitos. Que Deus nos ajude, nos ilumine a nossa caminhada, nos abra os olhos, nos desperte, porque muitos de nós passamos uma vida dormindo, anestesiados, inebriados com o materialismo que nos cega, não nos dando tempo para cuidar de nós mesmos. Edificar e compreender, nos dizem os Espíritos. São imperativos. Ajuda-te e o céu te ajudará. Trabalhemos, busquemos. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, versículo 6, nos diz Jesus: não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Perguntas que nós fazemos. O que vou comer amanhã? O que eu vou comer hoje? Como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas. Havia uma preocupação externa do corpo, na época em que Jesus esteve na Terra, 2000 anos atrás. Eram as coisas exteriores. Como até ainda hoje, grande parte da humanidade procura as coisas exteriores. E isso consome o tempo das criaturas, sem que possam, ao menos, pensar em Deus. Buscar as coisas divinas. Porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidades. Deus, nosso Pai, sabe de todas as nossas necessidades. Aqui há de que se pensar o que é necessário e o que nós desejamos. Há uma distância, como daqui as nuvens, entre as necessidades, que são as coisas ligadas ao Espírito, e o que nós desejamos. O que nós desejamos e o que necessitamos são coisas diferentes. O que necessitamos, recebemos tudo, na medida do que eu preciso para viver. Tudo, até a doença. Até a doença. Até a enfermidade. Eu preciso dela, sim. Ela é necessária. Nesse meu estágio evolutivo, tenho tudo o que necessito. Tudo. Não me falta nada. O que me falta é o supérfluo. É o que não me faria bem se eu tivesse. Me desequilibraria. Me tiraria do prumo. E eu perderia toda a minha bagagem espiritual. Porque o exterior não tem limite para nós. A nossa ambição é desmedida. Não há medida para o ter. Eu quero. E a pergunta que se faz, eu necessito? Eu necessito do que eu quero? Essa é a questão. E aí nos perdemos nesse emaranhado, nos esquecendo de nós mesmos. Para termos, quando a nossa preocupação é sermos e não termos. Aqui somos reconhecidos, placas, diplomas, homenagens, mas não somos conhecidos de Deus. Nós não precisamos ser reconhecidos, nós temos que ser conhecidos. Conhecidos de Deus, não reconhecidos.
o reconhecimento, é a vaidade. É a vaidade humana nos prejudicando. Não agradeça. Agradeça a Deus, dá as costas e sai. Serve e vai, serve e sai. Não espera agradecimento de ninguém. Se esse agradecimento vier, endereçado a Deus seja. É Ele o dono das atividades todas. A obra é dele. Eu sou um simples cooperador, como diz aqui. Há uma colaboração. A obra é dele, não é minha. Vamos adiante. Quando nos diz Emmanuel no livro Esperança: obrigado, Senhor. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para todos os teus filhos da terra, e chamaste-nos à caridade e à fé para que nos purificasse as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. No livro Esperança, de Emmanuel, mentor espiritual do Chico. Para finalizar, meus irmãos, o Pão Nosso nos traz 3 imperativos. Isto é, obrigatoriedade de realização por todos nós. Mas não nos preocupemos, temos o livre-arbítrio. A escolha é nossa. Nos diz Jesus no seu Evangelho: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Está lá em Jesus, Lucas capítulo 11, versículo 9. Pedi, buscai e batei. 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída desse escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses internos. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai, batei. Essa trilogia de Jesus reverte-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Emmanuel, na obra Pão Nosso, de Chico Xavier, psicografada por Chico Xavier. O tempo nos chama, a disciplina também. A questão é a semente. Nos diz Paulo em Coríntios 1, e quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo, ou de qualquer outra semente. A nossa semeadura continua no aguardo de que nossas mãos desenferrujem. Faça a escolha certa do que vamos semear, na certeza que vamos colher aquilo que semeamos. A mensagem da noite é uma mera reflexão, mas como tantas outras, é a mensagem do Cristo que chega até nós de alguma forma, por algum motivo, estamos aqui. Como nada é por acaso, porque o acaso não existe, a mensagem da noite é essa para a reflexão de todos nós, inclusive daquele que fala, principalmente, para que não nos esqueçamos.
Vamos novamente fazer o silêncio interior. Para buscar a Deus, Jesus, em agradecimento por mais esta oportunidade, rogando a esse Pai de infinita misericórdia e bondade, e vamos fazer um ato de caridade, dizendo: Pai bondoso, derrama um bálsamo de luz sobre todos aqueles irmãos em sofrimento, nos hospitais, enfermos, que aguardam esse momento sublime de prece para o alívio de suas aflições, na busca da cura para os seus males. Derrama, Pai, um bálsamo de tua luz sobre todos esses irmãos em sofrimento nos lares, enfermos que não podem caminhar, não podem chegar até aqui. Alivia-lhes as dores, seus sofrimentos, balsamiza todas as aflições dessas criaturas, dá-lhes a compreensão e o alívio, o entendimento necessário. Esses irmãos que se encontram nas ruas, sem lar, irmãos na viciação da droga e do alcoolismo, ajuda-os, Pai bondoso, que ainda não compreenderam tuas leis, por isso sofrem e perambulam sem destino. Ajuda, Pai amado, essas crianças nos orfanatos, nas creches. Auxilia os idosos nos asilos, muitos deles abandonados por seus familiares que se desfizeram como se desfizesse de uma trouxa de roupas velhas. Perdoa-os, Pai. Perdoa esses familiares porque não sabem o que fazem e não compreenderam a tua lei divina. Ajuda, Pai, a humanidade em conflito, a todos esses irmãos que não entenderam a tua lei, aos nossos irmãos com tendências suicidas. Retira deles essa ideia devastadora. Ilumina suas mentes para que desistam e compreendam que a morte não existe e que o término do corpo não elimina a vida que prossegue além do túmulo. Ajuda esses países em conflito, em iminência de guerra, para que desistam dessas ideias. Ajuda-nos, Pai, a todos nós, aos nossos familiares, alguns enfermos, se não do corpo, mas ainda do espírito, a compreenderem a tua divina bondade que se irradia e se derrama sobre nós. Nenhum de nós sabe o quanto tu nos ama, mas perdoa-nos, Pai, pelas nossas faltas e ajuda-nos para que saiamos daqui melhores do que aqui chegamos, levando para os nossos lares esses refúgios salutares e benéficos, de paz, de amor, de alegria interior, de mansuetude, para que possamos derramar lá dentro da nossa casa essas energias salutares, purificando, limpando o ambiente, tornando um ambiente sadio,
sereno em que Jesus possa permanecer conosco. Que assim seja.